Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. O Natal da Rua do Vento Norte. Respirar parecia fácil naquela noite. O ar entrava leve, saía devagar, como se o mundo tivesse decidido desacelerar junto com quem escutava. Tudo estava bem. Não havia pressa. Apenas o silêncio macio de dezembro, convidando a ficar, a repousar, a seguir adiante com calma. Bem calma. A Rua do Vento Norte dormia sob uma noite fria, dessas que chegam sem pedir licença, mas trazem consigo um aconchego discreto. A neve caía em flocos miúdos, quase tímidos, ou talvez fosse uma chuva fria e suave, escorrendo pelas calçadas antigas e refletindo as luzes quentes das janelas. Cada casa parecia respirar por dentro, protegida, segura, iluminada por tons dourados que escapavam pelas cortinas. Era uma rua estreita, levemente curva, como se quisesse abraçar quem passava. As árvores alinhadas ao longo do caminho balançavam com gentileza, seus galhos nos rangendo baixinho, acompanhando o vento que lhe dava nome. O vento norte soprava ali desde sempre. Não forte, não agressivo, apenas presente. Um vento que parecia saber escutar e contar histórias. Na casa de número 17, morava Augusto. Um homem de passos tranquilos, olhar sereno e hábitos simples. Naquela noite, ele fechou a porta com cuidado, como se não quisesse acordar a própria casa. Tirou o casaco devagar, pendurou-o no mesmo gancho de sempre e deixou que o calor suave da lareira o envolvesse aos poucos. A sala era pequena, mas cheia de detalhes que aqueciam o olhar. Um tapete espesso, gasto pelo tempo. Uma poltrona antiga, moldada ao corpo por anos de uso. Uma manta grossa, dobrada com carinho, esperando. Sobre a mesa de madeira, uma caneca fumegava, espalhando o aroma reconfortante de chá com especiarias. Canela, um toque de cravo, algo cítrico quase imperceptível. O cheiro do Natal, simples e verdadeiro. Do lado de fora, o vento passava pela rua, escorregava entre as casas, roçava as janelas. Ao tocar o vidro da sala, produzia um som quase musical, como um sussurro prolongado. Augusto sorriu de leve. Ele conhecia aquele som desde menino. Na Rua do Vento Norte, diziam que o vento carregava memórias. Histórias antigas, palavras não ditas, lembranças guardadas com cuidado. Ele se sentou na poltrona, puxou a manta sobre as pernas e respirou fundo. O fogo na lareira crepitava em ritmo lento, constante, criando sombras que dançavam nas paredes. Não era uma dança animada. Era suave, tranquila, como se as chamas também estivessem cansadas e felizes por finalmente descansar. Sobre a estante, enfeites simples anunciavam o Natal. Uma pequena árvore de pinheiro natural ocupava o canto da sala, espalhando um perfume fresco e verde. Os galhos sustentavam bolas de vidro fosco, algumas herdadas de outros tempos, outras feitas à mão, com pequenas imperfeições que as tornavam únicas. Entre elas, fios de luz amarela piscavam devagar, sem pressa de brilhar. Augusto levou a caneca aos lábios, sentindo o calor tocar a pele. Depois o sabor reconfortante se espalhar lentamente. Cada gole parecia alongar o tempo. Do lado de fora, um sino distante soou. Não alto, apenas um toque leve, perdido no vento, vindo talvez da velha igreja no fim da rua, ou talvez de algum lugar mais antigo, mais profundo. O vento voltou a passar pela janela, dessa vez trazendo algo diferente. Um som quase imperceptível, como folhas sendo folheadas. Augusto virou o rosto, curioso, mas tranquilo. Sobre a mesa, ao lado da caneca, algo repousava que não estava ali antes. Era uma carta. O papel era espesso, levemente amarelado, com bordas suaves. Não havia remetente. Apenas o nome dele escrito à mão, com uma caligrafia antiga, cuidadosa, que despertava uma familiaridade silenciosa. Augusto não se assustou. Na Rua do Vento Norte, coisas assim simplesmente aconteciam, e eram aceitas. Ele segurou a carta, sentindo a textura sob os dedos, e abriu com calma. Dentro, poucas palavras, escritas com simplicidade, falavam de noites como aquela, de lareiras acesas, de chá quente, de silêncios que abraçam.
Falavam de pessoas que passaram pela rua anos antes, deixando risos, passos, histórias pequenas, mas importantes. Falavam de como o vento guardava tudo e devolvia quando era hora. Enquanto lia, o vento soprou um pouco mais forte, mas ainda gentil. As luzes da árvore pareceram brilhar com um pouco mais de calor. Augusto sentiu algo se acomodar dentro do peito, como uma lembrança boa que não dói, apenas aquece. Ele se lembrou da infância, de correr pela rua em noites frias, de ouvir os adultos dizendo que o vento norte contava histórias para quem soubesse escutar. Lembrou-se de mãos seguras, de risadas baixas, de noites em que adormeceu sabendo que tudo estava bem. Dobrou a carta com cuidado e a guardou no bolso do casaco, como se soubesse que ela ainda teria seu lugar. O vento, do lado de fora, pareceu satisfeito. As árvores balançaram devagar. Um guizo distante tilintou, talvez preso a alguma porta antiga, talvez apenas parte da música invisível da rua. O tempo seguia sem pressa. Augusto se levantou, alimentou a lareira com mais um pedaço de lenha, e o fogo respondeu com um brilho suave. O calor se espalhou pela sala, envolvendo cada canto. Ele apagou algumas luzes, deixando apenas as da árvore e o brilho do fogo. Sentou-se novamente, agora mais fundo na poltrona, sentindo o corpo relaxar. Relaxar ainda mais, como se cada pensamento pesado tivesse decidido ir embora com o vento. Do lado de fora, a neve ou a chuva continuava caindo, ritmada, constante, criando um manto de tranquilidade sobre a rua do vento norte. Em uma das janelas das casas vizinhas, alguém também se preparava para dormir. Em outra, uma família conversava em voz baixa. Mais adiante, um gato se enroscava perto de um aquecedor. A rua inteira parecia compartilhar o mesmo silêncio confortável, a mesma sensação de proteção. Lá no alto, entre nuvens espessas, uma estrela cruzou o céu por um breve instante. Não chamou atenção, não pediu nada, apenas passou, deixando um rastro quase invisível, como um suspiro luminoso. Augusto fechou os olhos por um momento. O som do vento, o crepitar do fogo, o aroma de pinheiro, tudo se misturava em uma única sensação de paz. Ele não precisava fazer nada. Não precisava pensar em amanhã. Apenas estar ali, presente, aquecido, seguro. O vento norte continuou seu caminho pela rua, levando histórias antigas para quem estivesse pronto para ouvi-las, embalando o sono de quem já tinha vivido o suficiente por aquele dia. A noite seguia gentil. O Natal se aproximava com passos suaves. E, na rua do vento norte, tudo estava em seu lugar, calmo, bem calmo, pronto para descansar. O silêncio cresceu de um jeito bom, preenchendo os espaços sem pesar. Augusto permaneceu ali, olhos fechados, sentindo o tempo se alongar como um cobertor estendido com cuidado. A respiração dele acompanhava o ritmo da casa, lenta, profunda, quase imperceptível. Cada inspiração trazia o aroma da madeira aquecida. Cada expiração parecia dissolver pensamentos antigos. O vento voltou a passar pela janela, agora mais suave, como se tivesse aprendido o tom exato daquela noite. Ele não batia, não chamava, apenas roçava o vidro e seguia adiante, deslizando pela rua do vento norte, passando pelas fachadas conhecidas, tocando telhados, varandas e portões com a mesma delicadeza de sempre. Na casa ao lado, uma senhora dobrava mantas com gestos lentos. Em outra, um rádio antigo tocava uma música baixa, quase um sussurro de notas que se misturavam ao ar frio. O vento carregava tudo isso, a música distante, o cheiro de pão recém-assado, o eco de risadas suaves, e costurava essas pequenas cenas em uma única história contínua. De volta à sala, o fogo na lareira diminuiu um pouco, encontrando um ponto de descanso. As chamas agora eram mais baixas, mas constantes, criando um calor profundo, que não apressa, não incomoda. Augusto abriu os olhos apenas o suficiente para observar a árvore de Natal. As luzes piscavam devagar, como se piscassem de propósito, respeitando o ritmo da noite. Ele se levantou mais uma vez, não por inquietação, mas por cuidado. Ajustou a manta sobre a poltrona, deixou a caneca vazia na mesa e caminhou até a janela. Com a mão, afastou um pouco a cortina e olhou para fora. A rua do vento norte parecia ainda mais bonita, sob a neve ou a chuva fina. As luzes dos postes refletiam no chão molhado ou branco, formando caminhos dourados que levavam a lugar nenhum.
e a todos os lugares ao mesmo tempo. O vento passava por ali como um narrador antigo, recitando histórias sem palavras. Augusto encostou a testa no vidro frio por um instante. Não sentiu frio, apenas a diferença de temperatura, lembrando que havia um mundo lá fora, e um refúgio ali dentro. Ele sorriu de leve, um sorriso pequeno, tranquilo, que não precisava ser visto por ninguém. Ao se afastar da janela, percebeu algo novo no ar. Um som distante, muito distante, quase confundido com o vento. Era como uma melodia antiga, simples, repetitiva, tocada em algum lugar invisível. Não era alta, não chamava atenção, apenas existia, acompanhando a noite. Ele não tentou identificar de onde vinha. Sabia, de alguma forma, que não era necessário. Na Rua do Vento Norte, certas coisas não pedem explicação. Elas apenas chegam, ficam um pouco, e depois seguem adiante. Augusto apagou a última luz que restava acesa além da árvore e da lareira. A sala mergulhou em um tom dourado suave, cheio de sombras gentis. Ele se sentou novamente, agora com o corpo ainda mais pesado, confortável, como se a poltrona tivesse aprendido exatamente como acolhê-lo. A carta no bolso do casaco parecia emitir um calor discreto, quase imaginário. Não chamava atenção, apenas lembrava que havia histórias guardadas, e que tudo bem deixá-las ali, em silêncio. O vento soprou mais uma vez, passando pela chaminé, dançando entre as árvores, tocando os sinos da igreja ao longe. Um único toque ecoou pela rua, macio, redondo, e depois se dissolveu no ar. Era como um sinal gentil de que a noite avançava, de que o descanso estava próximo. As pálpebras de Augusto ficaram pesadas, não de cansaço ruim, mas daquele peso bom, confortável, que chega quando o corpo entende que está seguro. Os pensamentos se tornaram mais espaçados, mais lentos, até quase desaparecerem. A Rua do Vento Norte seguia viva, mesmo em silêncio. Cada casa guardava seus sonhos, suas memórias, seus pequenos rituais noturnos. O vento continuava contando histórias, mas agora em voz ainda mais baixa, para não acordar ninguém. Lá fora, a estrela que havia cruzado o céu parecia ter deixado um rastro invisível de tranquilidade. Dentro da casa, o fogo respirava em brasas suaves. Dentro de Augusto, tudo se aquietava. E assim, sem pressa, sem ruído, sem necessidade de finais grandiosos, a noite envolvia tudo com cuidado. O Natal se aproximava como um abraço que já está ali, mesmo antes de ser sentido. Na Rua do Vento Norte, o vento guardou mais uma história, e deixou que o sono chegasse, lento, profundo, sereno, levando consigo o calor, a gratidão e a paz daquela noite de dezembro. O sono não chegou de uma vez. Ele se aproximou como o vento daquela rua, devagar, respeitoso, sem interromper nada, apenas se acomodando nos espaços vazios, entre um pensamento e outro, entre uma lembrança leve e o silêncio. Augusto sentiu o corpo afundar um pouco mais na poltrona. Os ombros relaxaram. As mãos repousaram soltas sobre a manta. A casa parecia perceber esse movimento interno e responder do mesmo jeito. Um estalo suave da madeira aquecida, um suspiro discreto da chaminé, o estalar distante de galhos se tocando lá fora. O vento passou novamente pela Rua do Vento Norte, mais lento agora, como se caminhasse na ponta dos pés. Ele deslizava pelas fachadas, subia pelos telhados cobertos, tocava campainhas antigas que não soavam mais, mas que ainda lembravam como vibrar por dentro. O vento carregava histórias daquela noite específica, histórias pequenas, tranquilas, que talvez nunca fossem contadas em voz alta. Em uma casa no início da rua, alguém adormeceu com um livro aberto sobre o peito. Mais adiante, uma criança se virou na cama e sorriu no meio de um sonho bom. O vento observava tudo com paciência, guardando cada detalhe como quem recolhe estrelas caídas. Dentro da casa de número 17, a melodia distante voltou a surgir, ainda mais suave, quase confundida com a própria respiração do mundo. Não havia instrumentos visíveis. Era como se a rua inteira estivesse cantando para si mesma, uma canção antiga que só existe à noite, quando tudo se permite desacelerar. Augusto não ouvia conscientemente. O som passava por ele, atravessava, aquecia. A mente já não se prendia a imagens claras. Pensamentos vinham como flocos, tocavam, e derretiam antes de ganhar forma.
A carta guardada no bolso parecia agora apenas uma ideia distante, uma certeza tranquila de que tudo o que precisava ser lembrado já estava seguro. Não havia urgência. Nenhuma pergunta precisava de resposta naquela noite. O fogo na lareira se transformou em um brilho baixo, constante, como um coração em repouso. As luzes da árvore de Natal continuavam piscando em um ritmo quase imperceptível, acompanhando o compasso lento da noite. Verde, dourado, sombra, dourado de novo, sempre gentil. Lá fora, a neve ou a chuva fina diminuía. O chão da rua refletia menos luz, absorvendo o silêncio. O vento passou uma última vez com mais presença, como se despedisse, não de alguém, mas do dia que se encerrava. Ele levou consigo o aroma de pinheiro, o calor das casas, as palavras não ditas, os desejos simples. Levou também a gratidão silenciosa daquela rua por mais um Natal se aproximando, sem pressa, sem excessos, apenas verdadeiro. Augusto já não distinguia o limite entre estar acordado e dormir. Tudo era uma sensação contínua de conforto, como flutuar dentro de um cobertor pesado e seguro. A respiração seguia sozinha, lenta, profunda, estável. A rua do vento norte adormeceu junto com ele. As casas ficaram quietas. Os sinos descansaram. As árvores pararam de se mover. Apenas o vento, sempre atento, permaneceu vigiando, contando histórias em pensamento, cuidando para que a noite fosse suave. E enquanto o mundo descansava, o Natal se acomodava ali, discreto, presente, aquecendo corações sem precisar ser anunciado. Tudo estava bem. A noite seguia. E o sono, enfim, permanecia. O tempo deixou de ter forma definida. Minutos e horas se misturaram como a neve que derrete ao tocar o chão aquecido. Não havia mais diferença clara entre dentro e fora, entre pensamento e sensação. Tudo era um mesmo campo macio de quietude. O vento continuava ali, sempre ali. Percorria a rua do vento norte com passos invisíveis, passando pelas casas adormecidas como um guardião antigo. Ele conhecia cada fresta, cada telha, cada história guardada atrás das portas fechadas. E naquela noite de dezembro, parecia especialmente cuidadoso, soprando com delicadeza extra, como se soubesse que o descanso era sagrado. Na casa de Augusto, o relógio na parede marcava o tempo sem som. Os ponteiros avançavam em silêncio, respeitando o ritmo lento da noite. A madeira do assoalho, ainda morna, guardava o calor do dia e da lareira. Tudo respirava em uníssono, a casa, a rua, o céu coberto. Augusto sonhava sem imagens nítidas. Não havia cenas claras, nem vozes definidas. Apenas sensações. Um campo iluminado por luz suave. Um caminho seguro. A certeza de que não precisava ir a lugar algum. O vento estava presente também ali, no sonho. Não como som, mas como movimento gentil, empurrando levemente, conduzindo sem exigir. Do lado de fora, um poste de luz piscou uma única vez e depois se manteve firme. A rua do vento norte parecia ainda mais protegida sob aquele brilho constante. O vento passou por ali e levou consigo uma lembrança antiga de outros natais, de passos na calçada, de mãos dadas, de promessas simples feitas sem palavras. Em uma das casas mais antigas da rua, uma caixa de cartas esquecidas em um armário rangia suavemente, como se tivesse sido tocada pelo mesmo sopro invisível que trouxera a carta até Augusto. Histórias chamando histórias. Memórias respondendo memórias. Tudo muito calmo, muito leve. O fogo na lareira já era apenas um conjunto de brasas avermelhadas, pulsando devagar. Um calor profundo continuava se espalhando pelo ambiente, não mais visível, mas presente. Como um sentimento que permanece mesmo depois que as palavras acabam. As luzes da árvore de Natal diminuíram o brilho quase imperceptivelmente. Não por falha, mas por cansaço bom. Elas continuaram ali, firmes, piscando menos, como olhos que se fecham aos poucos, confiantes de que a noite sabe cuidar. O vento soprou mais uma vez pela chaminé e pareceu sorrir. Se é que o vento pode sorrir. Ele reconhecia aquela cena. Já a tinha visto muitas vezes, em muitos anos, em muitas noites iguais e diferentes ao mesmo tempo. Pessoas adormecendo com o coração aquecido. Casas cheias de silêncio bom. O Natal se aproximando sem alarde. Augusto se mexeu levemente na poltrona. Não acordou. Apenas se acomodou melhor, como quem encontra a posição perfeita.
A manta subiu um pouco mais sobre o peito. A respiração se aprofundou. O corpo inteiro parecia saber exatamente o que fazer. Descansar, soltar, confiar. Lá fora, a neve ou a chuva fina cessou por completo. O chão da rua permaneceu úmido ou branco, refletindo uma lua escondida atrás das nuvens. O vento diminuiu ainda mais a velocidade, quase parando, para não perturbar o equilíbrio delicado daquela madrugada. A rua do vento norte dormia. Dormia profundamente, envolta em histórias sussurradas, em memórias guardadas com carinho, em promessas silenciosas de dias simples e gentis. O Natal já estava ali, não como festa, mas como sentimento, constante, acolhedor. E assim, sem transições bruscas, sem finais marcados, a noite continuou seu curso tranquilo. O vento permaneceu atento. A casa permaneceu quente. Augusto permaneceu em descanso profundo. Tudo seguia em ordem natural. Tudo seguia em paz. E o sono, agora pleno, cuidava de tudo. A madrugada avançou sem anunciar sua passagem. Não havia marcas claras do tempo. Apenas uma sensação contínua de repouso, como se a noite tivesse decidido se alongar um pouco mais. Por gentileza. O vento, quase imóvel agora, ainda percorria a rua do vento norte, mas o fazia como um pensamento distante. Ele não precisava mais soprar para contar histórias. As histórias estavam sendo vividas em silêncio, dentro de cada casa, dentro de cada sonho tranquilo. Na sala de Augusto, o ar permanecia morno. As brasas na lareira brilhavam em tons baixos de vermelho, como pequenos pontos de luz que lembravam constelações vistas através de pálpebras fechadas. O cheiro da madeira queimada misturava-se ao aroma do pinheiro da árvore, criando uma atmosfera profunda, acolhedora, quase protetora. A casa parecia envolvida em um estado de vigília suave, como se estivesse acordada apenas o suficiente para cuidar de quem dormia. As paredes guardavam o calor. O teto abafava qualquer som distante. As janelas permaneciam firmes, selando o conforto lá dentro. Augusto respirava com regularidade. Cada inspiração era um pouco mais lenta que a anterior. Cada expiração mais longa, mais solta. O corpo inteiro repousava sem esforço. Não havia tensão nos músculos, não havia peso na mente. Apenas a sensação de estar exatamente onde deveria estar. Em algum ponto da rua, uma porta antiga estalou levemente com a mudança de temperatura. O vento tocou a madeira com cuidado, quase como um pedido de desculpas, e seguiu adiante. Não havia necessidade de acordar ninguém. Aquela noite era feita para ser preservada. As árvores alinhadas ao longo da calçada permaneceram imóveis, galhos desenhando sombras suaves sob a luz dos postes. Mesmo sem folhas, pareciam completas. O vento passava por entre elas levando fragmentos de sonhos, imagens de mesas postas, de mãos segurando xícaras quentes, de risos baixos ecoando em salas iluminadas. O Natal se aproximava sem pressa. Não como data, mas como presença. Um sentimento constante de gentileza espalhado pela rua, infiltrando-se nas frestas, aquecendo lembranças antigas e criando novas, ainda que ninguém percebesse conscientemente. Dentro do sono de Augusto, não havia palavras. Apenas um campo silencioso, iluminado por uma luz que não vinha de lugar algum específico. O vento atravessava esse espaço onírico sem forma, guiando, embalando, garantindo que tudo permanecesse calmo, bem calmo, seguro. A noite seguiu seu curso natural. Nenhum evento precisava acontecer. Nenhuma mudança era necessária. A beleza estava justamente na continuidade suave, na ausência de ruído, na repetição tranquila do respirar, do aquecer, do descansar. E assim a rua do vento norte permaneceu envolta em silêncio bom, cuidada pelo vento antigo, acolhida pela noite profunda, aguardando o amanhecer que viria no tempo certo, sem pressa, do mesmo jeito que o sono permanecia agora, estável, confortável, completo. Pouco antes do amanhecer, quando a noite ainda segura o mundo com cuidado, algo quase imperceptível mudou no ar. Não foi um som, nem uma luz. Foi apenas uma sensação de suavidade ainda maior, como se o descanso tivesse se aprofundado mais um nível. O vento, que até então parecia apenas observar, voltou a se mover com extrema delicadeza. Ele percorreu a rua do vento norte como quem passa a mão sobre um cobertor bem ajustado, verificando se tudo continuava aquecido, protegido, tranquilo. Não havia urgência.
Apenas a tensão, silenciosa. Na casa de Augusto, a lareira já não brilhava, mas o calor permanecia, guardado nas paredes, no chão, nos móveis antigos. A árvore de Natal permanecia ali, quieta, com as luzes quase imóveis, sustentando um brilho tão suave que parecia vir de dentro, não dos fios. O rosto de Augusto estava sereno, a expressão tranquila de quem não carrega preocupações naquele momento. O sono o envolvia por completo, profundo e constante, como um lago sem ondulações. Cada respiração seguia no mesmo ritmo calmo, como se estivesse em harmonia com a rua inteira. Lá fora, o céu começava a clarear, muito lentamente. Um tom azul quase inexistente surgia entre as nuvens, misturando-se ao cinza da madrugada. Os postes ainda estavam acesos, mas sua luz já parecia menos necessária, como se soubessem que logo poderiam descansar também. O vento trouxe consigo uma última história daquela noite. Não em palavras, não em imagens, mas em sensação. A certeza de que tudo havia sido vivido como deveria, que cada casa tinha sido aquecida, que cada lembrança gentil tinha encontrado um lugar seguro para repousar. Em uma das esquinas da Rua do Vento Norte, um sino antigo balançou levemente, sem produzir som algum. Apenas o movimento, apenas o gesto, como um aceno discreto para a noite que se despedia. Aos poucos, os primeiros pássaros começaram a se mover entre os galhos, ainda em silêncio, apenas trocando posições, preparando-se para o dia. O vento passou por eles com cuidado, pedindo, sem palavras, que esperassem mais um pouco. Dentro da casa, nada se mexia. Tudo estava exatamente onde precisava estar. O descanso ainda era prioridade. O amanhecer saberia esperar. E assim, entre a noite que se afasta devagar e o dia que ainda não chegou, a Rua do Vento Norte permaneceu suspensa em um instante perfeito de tranquilidade. Um espaço onde o tempo não pressiona, onde o corpo descansa por inteiro, onde o coração permanece aquecido. O vento seguiu adiante, levando consigo o silêncio, o conforto, as histórias sussurradas, deixando para trás apenas a paz profunda de uma noite bem vivida. E o sono continuou, firme, macio, completo, cuidando de tudo, enquanto Natal permanecia ali, silencioso, presente, respirando junto com o mundo. O primeiro sinal do dia não foi a luz, nem o som. Foi uma leve mudança no ar, quase imperceptível, como quando um cobertor é ajeitado sem acordar quem dorme. A Rua do Vento Norte ainda estava entregue à quietude, mas agora repousava com a tranquilidade de quem sabe que tudo correu bem durante a noite. O vento diminuiu ainda mais, transformando-se em um sopro quase imóvel. Ele permaneceu ali, atento, apenas o suficiente para manter as histórias no lugar certo. Não havia mais nada a trazer, nada a levar. As memórias daquela noite estavam guardadas, acomodadas com cuidado no silêncio. Na casa de número 17, Augusto continuava dormindo profundamente. O corpo permanecia solto, pesado de conforto. A poltrona sustentava seu descanso como se tivesse sido feita para aquele momento específico. A manta seguia aquecendo. A sala mantinha seu calor suave, constante, confiável. A luz que começava a surgir do lado de fora entrava tímida pelas frestas da cortina. Não para acordar, mas para anunciar que o mundo seguia em ordem. Um tom pálido se espalhava lentamente pelas paredes, misturando-se ao dourado que ainda vinha da árvore de Natal. A Rua do Vento Norte parecia suspensa entre dois tempos. A noite ainda presente, o dia ainda distante. Um intervalo perfeito, onde nada precisa ser decidido, onde nada exige atenção. Apenas existir, respirar, permanecer. As árvores continuavam imóveis, mas agora guardavam uma promessa de movimento futuro. Os telhados brilhavam discretamente sob a umidade da madrugada. As calçadas, silenciosas, refletiam o céu claro que nascia aos poucos, como um pensamento gentil. O vento passou mais uma vez, tão leve que mal podia ser sentido. Ele deixou ali um último gesto daquela noite de dezembro. Uma sensação de gratidão tranquila, espalhada pela rua inteira. Gratidão pelo calor, pelo silêncio, pelas histórias que não precisaram ser ditas em voz alta. Dentro do sono de Augusto, tudo permanecia calmo. Nenhuma imagem nítida, nenhum som definido. Apenas uma continuidade suave, como flutuar em água morna, sustentado sem esforço. O corpo descansava, a mente repousava,
O coração permanecia aquecido. O Natal continuava ali, não como celebração, mas como presença serena. Um sentimento de cuidado espalhado pela casa, pela rua, pelo vento que agora quase não soprava mais. E assim, sem que fosse necessário encerrar nada, a noite se dissolveu lentamente no amanhecer. O descanso permaneceu intacto. O silêncio seguiu confortável. A Rua do Vento Norte guardou aquela madrugada como uma história boa, daquelas que não precisam ser lembradas com palavras, apenas sentidas, e depois deixadas ali, embalando o sono que ainda continua. O dia ainda não havia começado de verdade. Era apenas uma promessa distante, mantida com delicadeza, para não quebrar o encanto da quietude. A Rua do Vento Norte permanecia envolta nesse intervalo macio, onde o mundo respira mais fundo antes de seguir. O vento quase não se movia. Quando passava, era como um pensamento gentil atravessando a mente adormecida. Ele não trazia novidades, não anunciava nada, apenas permanecia, fiel à sua natureza antiga, cuidando para que o descanso fosse completo. Na casa de Augusto, o silêncio tinha peso e textura. Um silêncio bom, que não pressiona. A sala estava levemente mais clara agora, mas ainda envolta em sombras suaves. A árvore de Natal permanecia como um ponto de calor visual, mesmo com as luzes quase imperceptíveis. O pinheiro exalava um aroma discreto, profundo, misturado ao cheiro da noite que ainda não tinha ido embora. Augusto continuava dormindo. O peito subia e descia em um ritmo tão constante que parecia fazer parte da casa. Cada respiração se encaixava na seguinte, sem esforço, sem interrupção. Não havia sonhos claros, apenas uma sensação contínua de segurança, como estar sendo sustentado por algo invisível e firme. Do lado de fora, um leve rangido ecoou quando o vento tocou um portão antigo no fim da rua. Não foi um som que chamasse atenção, apenas um sinal de que o mundo ainda estava ali, presente, atento, mas respeitoso. As janelas das casas permaneciam fechadas. Cortinas protegiam o interior, guardando o calor e os sonhos. O vento passava por elas como quem lê títulos de livros sem abri-los, respeitando cada história em seu momento. O céu clareava um pouco mais, mas sem pressa. As nuvens se moviam lentamente, criando tons suaves de cinza e azul. A luz que surgia não era branca, nem intensa. Era leitosa, tranquila, perfeita para continuar dormindo. O Natal seguia ali, silencioso. Não havia música alta, nem vozes, nem movimento. Apenas o sentimento profundo de acolhimento que permanece, mesmo quando tudo está quieto. Um cuidado espalhado pela rua inteira, como um cobertor invisível. O vento parou por um instante, como se escutasse. Não havia nada para ouvir. E isso era exatamente o que tornava aquele momento tão completo. Dentro da casa, nada mudava. O descanso seguia inteiro. O corpo permanecia solto. A mente, vazia de urgências. O tempo, gentil. E assim, sem necessidade de acordar, sem necessidade de concluir, a Rua do Vento Norte continuou existindo, nesse estado sereno. Um lugar onde o sono é respeitado, onde o silêncio é morada, onde o Natal não precisa ser anunciado para ser sentido. Tudo permanecia em paz. E o descanso continuava. A luz do amanhecer ainda hesitava. Ela se aproximava devagar, como alguém que conhece bem aquela rua e sabe que não deve entrar de repente. A Rua do Vento Norte permanecia entregue a um silêncio profundo, desses que não assustam, apenas envolvem. O vento retomou um movimento quase simbólico, um deslizar suave entre as casas, como se estivesse fazendo sua última ronda antes do dia assumir o cuidado. Ele passava pelos telhados, tocava as chaminés frias, seguia pelas calçadas ainda vazias, carregando nada além de calma. Na casa de número 17, Augusto seguia dormindo, o corpo completamente entregue ao repouso, sem qualquer tensão. O rosto tranquilo parecia refletir tudo o que aquela noite havia oferecido: calor, segurança, continuidade. A manta permanecia no lugar, a poltrona sustentava, a casa guardava. A sala agora recebia um tom levemente azulado, misturado ao dourado suave que ainda persistia da noite. As sombras haviam mudado de lugar, mas continuavam gentis, sem contrastes fortes. Tudo ali parecia feito para não interromper, para não exigir. Lá fora, um pássaro soltou um som curto, quase um ensaio. Depois silenciou novamente,
como se entendesse que ainda não era o momento. O vento passou por ele com cuidado, seguindo adiante, satisfeito com a quietude preservada. As árvores da rua começaram a se mover muito levemente, não por pressa, mas por hábito. Seus galhos desenhavam linhas tranquilas contra o céu claro, como caligrafia lenta. O vento parecia ler essas linhas, reconhecendo nelas histórias antigas de outros invernos, de outros natais. Dentro do sono de Augusto, não havia transição. O descanso seguia contínuo, profundo, como se não houvesse diferença entre noite e manhã. O corpo permanecia aquecido, a mente, solta, o coração, estável. O Natal continuava ali, agora misturado à promessa do dia que viria. Não como expectativa, mas como certeza silenciosa de que haveria mais calor, mais luz, mais encontros simples. Tudo no tempo certo. A Rua do Vento Norte seguia assim, suspensa em um estado de equilíbrio perfeito. Nem noite, nem dia, nem vigília, nem despertar. Apenas um espaço seguro onde o sono é respeitado até o fim. E o vento, fiel à sua natureza, diminuiu ainda mais, quase desaparecendo, deixando que o descanso permanecesse intacto, profundo, contínuo, como se nada no mundo tivesse mais importância do que esse momento de paz que ainda seguia, e seguia, e seguia. Quando o vento voltou a se mover, foi diferente. Não mais como guardião silencioso, nem como narrador de histórias antigas. Ele soprou com uma intenção suave, quase cerimonial, percorrendo a Rua do Vento Norte de ponta a ponta, como se recolhesse tudo o que havia sido vivido naquela noite longa e acolhedora. O vento passou pelas casas adormecidas, tocou as janelas, os telhados, as árvores imóveis. E por um breve instante, pareceu reunir todas as memórias espalhadas ali. O calor das lareiras, o aroma de pinheiro, o brilho das luzes de Natal, os sonhos tranquilos, os silêncios bons. Tudo se uniu em um único sopro contínuo, profundo e calmo. Na casa de número 17, esse vento entrou pela chaminé e percorreu a sala com cuidado. Ele não levantou nada, não produziu som, apenas envolveu Augusto em uma sensação final de completude, como se dissesse, sem palavras, que a noite havia cumprido seu propósito. Nesse instante, Augusto sorriu levemente enquanto dormia. Não foi um sorriso de alegria intensa, nem de surpresa. Foi um sorriso sereno, quase imperceptível, como quem reconhece algo familiar. Como quem entende, mesmo sem acordar, que está em paz, que está seguro, que tudo está exatamente como deveria estar. O vento então seguiu adiante, levando consigo aquela última confirmação silenciosa. As histórias da Rua do Vento Norte estavam guardadas. Nenhuma precisava ser contada agora. Nenhuma precisava ser lembrada com esforço. Elas permaneceriam ali, disponíveis sempre que o inverno voltasse, sempre que dezembro chegasse, sempre que alguém precisasse descansar. O amanhecer finalmente se aproximou de verdade. A luz entrou um pouco mais firme, mas ainda gentil. Os postes se apagaram um a um. As árvores começaram a se mover com mais clareza. A rua despertava lentamente, sem romper o encanto, apenas transformando-o. Dentro da casa, Augusto continuava dormindo. O descanso havia se completado. O corpo estava solto, a mente, limpa, o coração, aquecido por algo que não precisava de nome. O Natal permanecia ali não como evento, mas como presença duradoura. Um sentimento simples de gratidão espalhado pelo ar, pelas paredes, pela rua inteira. E assim a Rua do Vento Norte seguiu existindo, agora silenciosa de outro jeito, pronta para o dia, mas ainda carregando, em cada fresta invisível, a tranquilidade profunda daquela noite. O vento se aquietou, a história descansou, e o sono, pleno e gentil, permaneceu.